Bom dia a todos, meu nome é Rodney, sou pastor da Igreja Batista de Casa Verde. Uma alegria estarmos aqui nesta manhã de domingo cultuando ao Senhor. Estamos aqui transmitindo o culto por ocasião de tudo que tem ocorrido a partir da minha própria casa, né? Então nós estamos aqui com a minha família para fazer aqui para prestarmos culto ao Senhor. Esperamos que o Senhor fale também ao teu coração. Então, estou aqui eu, a Zulmira, minha esposa, o Ismael aqui, o Heitorzinho e a Marina lá atrás, meus filhos. Então nós vamos orar para iniciar este culto ao Senhor nessa manhã de domingo. Eu vou pedir a Zulmira, minha esposa, que faça essa oração inicial. Vamos orar com ela então. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradeço por esse culto, Senhor, que podemos fazer em nosso lar. Abençoa todas as famílias, Senhor, todos aqueles que estão assistindo. Amém, Senhor, Jesus. Guarda o nosso país desse vírus, Senhor, que todos possamos também adorar-te em espírito e em verdade. Amém, agora, Jesus. Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós vamos começar louvando ao Senhor com uma canção muito conhecida. O título dessa canção é Que as Palavras dos Meus Lábios. Então, que seja o desejo do seu coração aquilo que diz o Salmo 19, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor. Nós vamos cantar essa música ao Senhor. Que você possa aí buscar a letra aí, ou que você talvez já conheça. Cante aí no seu lar, ou então medite na letra. Vamos então começar aqui a música. 1, 2, 3, 4. Louvarmos ao Senhor. Nós queremos também dar algumas boas notícias aos irmãos aqui, né? A primeira dessas boas notícias é que todas as nossas classes da escola dominical se reuniram virtualmente. Então todas as nossas salas, todas as nossas classes
da escola dominical conseguiram se reunir. Nós temos ali os nossos grupos ali de WhatsApp da igreja e todos eles se reuniram e foi muito bom nós podermos ter as nossas salas reunidas essa semana, né? Então as criancinhas se reuniram, os juniores, os adolescentes, os homens, as mulheres. Então para nós é uma razão de muita alegria nós termos todas elas reunidas, né? As nossas salas reunidas, todos os nossos PGMs também se reuniram. Então agora é o momento de nós estarmos atrás das pessoas que por qualquer razão ainda não tem aquele contato tão bom ali com equipamentos eletrônicos, que a gente possa ir atrás dessas pessoas, e colocar, né, essas pessoas os recursos para que elas possam participar também. Então ligue para essas pessoas, né, especialmente os irmãos de terceira idade, vá atrás deles, né, e faça uma ligaçãozinha. Os irmãos que trabalham melhor com a parte da internet também vão atrás desses irmãos que ainda não precisam de uma ajudinha ali para aprender a usar ali os novos aplicativos de conversa em grupo, para que a gente possa fazer as nossas reuniões. Tem sido tão agradável, né? Eu vou citar um caso aqui que eu liguei essa semana para Dona Vilma, né? Dona Vilma, irmã bem conhecida da nossa igreja, né? E a Dona Vilma, então eu liguei para ela e falei: olha, Dona Vilma, eu vou fazer uma chamada de vídeo com a senhora. E quando foi assim que eu vi a Dona Vilma me viu, só a gente se vê ali na chamada de vídeo, não sei quem ficou mais alegre, se foi ela ou se fui eu, né? E depois à noite a Dona Vilma ali, por chamada de vídeo no WhatsApp, ela participou do nosso culto de oração na quarta-feira. Foi um momento assim muito gostoso ali, quando ela também reviu ali as outras irmãs que estavam ali no culto da quarta-feira. Foi um momento muito agradável mesmo. Então eu creio que nós temos que ir atrás desses irmãos, né, ajudá-los. Outro aviso que eu quero dar é que nós continuamos na campanha de missões mundiais, né? Eu vou ajustar aqui a altura da estante aqui para ver se dá para aparecer melhor a camiseta que eu estou usando, né? Acho que agora ficou melhor. Então estou usando essa camisa aqui. Essa camisa, ela tem aqui esse dizer Nun, né? Nun é a letra árabe aqui, que é essa letra aqui, esse símbolo, e diz aqui a camisa, né? Somos nazarenos, né? Porque lá a perseguição religiosa que acontece no mundo árabe, né? Quando se descobre que alguém é cristão, eles chamam de nazarenos, e eles colocam ali na casa da pessoa essa letra ali pichada no muro, e ali os extremistas ali invadem a casa, fazem os maiores absurdos ali com as pessoas têm que fugir ali para os campos, né? Então, já quando eles vão para os campos de refugiados, ali parece ocorrer uma inversão. Eles, no campos de refugiados, então com várias ali barracas, vamos assim dizer, eles fazem de propósito e colocam ali, se assumem como cristãos, como nazarenos, né? Então é um tema de campanha de missões mundiais. Procure na internet ali, né? Você vai perceber que nós precisamos continuar em campanha, precisamos continuar ajudando. Então, que você possa continuar fazendo a sua contribuição para missões mundiais e seus dízimos e ofertas também para a igreja. Então nós precisamos também continuar sendo fiéis. Então nós vamos colocar no final do culto ali os números de conta para você poder fazer a transferência eletrônica, né? E ali o que nós estamos pedindo, né, é que você possa especificar se você vai doar para missões ou se é dízimo e ofertas para a igreja. Então não esqueça de fazer essa distinção, não esqueça de entrar em contato. Na página do Facebook tem um número de WhatsApp, se você quiser a conta, você manda lá um recadinho e a gente passa a conta para vocês. Bom, nessa manhã eu quero meditar num texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Vou pegar aqui a minha Bíblia, que às vezes na correria acabei até deixando a Bíblia um pouquinho de lado aqui.
Então, 2 Timóteo 1, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, abra sua Bíblia aí, eu estou aqui com a minha também, e nós vamos meditar aqui neste trecho da palavra do Senhor. Então diz assim, 2 Timóteo 1, versículo de número 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu vou ler novamente. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem tocado, Senhor, nos nossos corações. Pai, eu quero te pedir que o Senhor continue cuidando da igreja, Pai, nesse momento, Senhor. Que nós possamos aproveitar esse momento para sermos uma igreja de relacionamento, Senhor. Que nós possamos ir atrás das pessoas, Pai, principalmente aquelas que não estão tão inclusas digitalmente, Senhor. Que a gente possa ligar, que a gente possa falar com essas pessoas. Nos ajuda a mostrarmos realmente que igreja nós queremos ser e que igreja nós somos. Cuida da Igreja Batista de Casa Verde, cuida também de todos os irmãos das demais igrejas que estão nos ouvindo, ou se tem algum irmão que está nos ouvindo aqui pela primeira vez e que ainda não aceitou Jesus no seu coração. Pai querido, transforma os corações. Cuida, Senhor Deus, que nós possamos exaltar Teu santo nome, Pai. Cuida dessa situação que está no nosso país, Senhor Deus, que venha passar logo tudo isso e que nós possamos nos restabelecer, Senhor Deus. E fala agora, Pai, com cada um de nós, através do Teu Santo Espírito e através, Pai, da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, irmãos, este versículo, ele traz uma palavrinha aqui muito importante, que é a última palavra do versículo, que é a palavra equilíbrio. Quem é que nunca brincou de, quando criança, até mais velho, de andar por sobre um cano, tinha um cano ali e andava em cima daquele cano de metal se equilibrando, ou então numa mureta, num canteiro, e ali se equilibrava nos tijolos. Aí vai lembrar, né, que nessa brincadeira, às vezes era mais fácil, porque a mureta era mais larga, ou às vezes era mais difícil, né? Então, dependendo da largura, da espessura que a gente tem ali, ia ficar mais fácil ou mais difícil de a gente poder se equilibrar nessa brincadeira aí. Então, esse caminho estreito, ele nos mostrava assim que tinha aquela dificuldade de a gente se equilibrar. E eu fico pensando assim que na vida é a mesma coisa. Na vida a gente precisa entender que a gente precisa ter o equilíbrio, né? Porque os tempos que nós vivemos são tempos que nós ouvimos muitas coisas. E ouvimos uma opinião aqui e outra opinião ali, e a gente acaba não sabendo mais o que falar, o que pensar, o que ouvir, e muitas pessoas acabam entrando ali no medo, numa desesperança, e a gente precisa, como cristãos, levar esperança para esse mundo, né? E eu percebo que muitas vezes, às vezes até pessoas que não creem em Deus, né? Eu conheço pessoas que são ateus declarados e elas falam bem do Senhor Jesus. Não, elas falam, Jesus é legal, e elas usam até uma expressão, né? Jesus é legal, o problema é o fã-clube, né? O fã-clube de Jesus é quem? Somos eu e você, somos ali os cristãos, né? Então a gente precisa entender o quanto que nós cristãos estamos vivendo de uma forma equilibrada. Porque quando nós começamos a ouvir o que algum cristão fala, e um cristão fala uma coisa, aí de repente vem um outro que também se diz cristão e fala outra, aí vem um terceiro e diz uma outra coisa, a gente fala, mas peraí, esse pessoal não está falando a mesma língua. E às vezes nós somos movidos por paixões, e quando nós somos movidos por paixões, nos falta muitas vezes o quê? O equilíbrio, né? É interessante como Jesus colocou muito bem em Mateus 7, 13 e 14, né? Ele diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, né? E são muitos os que entram por ela,
como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida. Então, nessa questão do equilíbrio, é um caminho que a gente percorre, é o caminho da mureta, é o caminho sobre o cano. A gente queria que esse caminho fosse largo, que esse caminho fosse como a rua. Você andar na rua, você nem pensa que você tem que se equilibrar, mas todos nós, quando andamos, já estamos nos equilibrando, né? Nos equilibrando. O fato é que quando a gente vai ficando mais estreito, mais um lugarzinho menorzinho, a gente tem que se equilibrar ainda mais. Então, as coisas no nosso dia a dia estão cada vez nos levando para isso, para nós termos um lugarzinho para andar cada vez mais estreito, principalmente o cristão que tem que dar testemunho. E a gente precisa entender isso, que nesse tempo de incertezas, de notícias conflitantes, de pronunciamentos dos nossos governantes, o que a gente está querendo, como é que a gente está lidando com a situação. A gente tem uma questão muito grande hoje em dia, que é das chamadas fake news, né? Quem nunca recebeu uma dessas? Eu diria até, será que você já não repassou também uma dessas fake news? Muito provavelmente sim. Então nós precisamos entender que por que nós repassamos? O que será que aconteceu? Será que não faltou equilíbrio da nossa parte? Ah, eu achei melhor repassar. Achou melhor repassar por quê? Será que você não deveria, como todo mundo já sabe, consultar a fonte, ir pela verdade, ir pelo caminho do equilíbrio? Mas espera aí, hoje em dia é tão interessante que você recebe uma notícia no WhatsApp e não sei se você já está desenvolvendo esse senso. Você lê, você fala, isso daqui é fake news, isso daqui não pode ser isso, né? Então essa semana tivemos o pronunciamento do presidente, aí pronto, aí já começa, não, eu sou a favor, não, eu sou contra, não, ele está certo, não, ele está errado. E as pessoas começam a ficar divididas e parece que isso nos move a paixões. É como nós falarmos, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, do futebol. Os irmãos sabem muito bem que eu sou corintiano e para mim o Corinthians é o melhor time do mundo. Mas aí vai falar, mas pastor, o senhor bebeu, o senhor tem o que na cabeça, olha como é que está a situação do Corinthians e tudo mais. Bom, é uma questão que a gente vai ter que chegar ao ponto de que entra na irracionalidade do futebol. Não importa se o time é bom, está bem, se é o último na tabela, se é o primeiro, é o time do coração. Então a gente entra no campo das paixões. Será que você também está no campo das paixões? A Bíblia diz que você tem que prestar um culto racional ao nosso Deus. A palavra no original grego ali é logikos, que vem dar no nosso lógico. É um culto lógico, é um culto racional, um culto que nós temos que saber, entender o que está acontecendo. Nosso Deus, ele é assim, ele quer de nós isso. Então que nesta manhã a palavra de Deus fale ao seu coração. Esse versículo diz, 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de covardia. E eu não sei se na sua Bíblia está escrito espírito com letra minúscula, mas para mim seria espírito com letra maiúscula. Lembrando que no original grego não tem nem maiúsculo nem minúsculo. É uma questão de interpretação. Então, como Deus dá o Espírito Santo a todos aqueles que creem, e ele coloca aqui que Deus não nos deu espírito de covardia. O Espírito Santo não é de covardia, mas de poder. A Bíblia diz que o Espírito Santo é de poder, mas de amor. O fruto do Espírito, a primeira característica é o amor, e fruto também de equilíbrio. Então veja que o Espírito Santo, ele tem poder, amor e equilíbrio. Então você tem dentro de você aquilo que você precisa para ser equilibrado, que é o Espírito Santo. O Espírito que vai te levar para a palavra de Deus. O Espírito que vai te mostrar por qual caminho e o que você deve fazer ou não. Quando vê, já escreveu, já postou, já entrou na discussão e você vê nas redes sociais cristão falando contra cristão. E ali o mundo que não é cristão vai ver assim, mas espera aí, esse daqui não se diz cristão, isso também não se diz cristão, eles não estão falando a mesma língua. Que negócio esquisito é esse? Quem é que vai entender isso, irmãos? Então isso é um desserviço ao cristianismo. Então que você possa nessa manhã entender que você, e que é da vontade de Deus, que você viva equilibradamente, senão Deus não te daria um espírito de equilíbrio. Use esse espírito de equilíbrio que Ele te deu. Então eu gostaria que você prestasse atenção em 4 áreas da sua vida, das nossas vidas, que você possa usar
esse Espírito Santo, esse espírito de equilíbrio e que você tenha uma vida equilibrada. Saia com essa mensagem nessa manhã. Eu quero ter uma vida equilibrada diante de Deus. E quando você der testemunho de equilíbrio diante de Deus, vai ser diante dos homens também, diante da sociedade. Nosso tempo precisa de equilíbrio. Analise o que o presidente falou, analise o que o governador falou, sem paixões, mas analise. Procura lá o pronunciamento na internet, analise o que aquele médico disse, analise o que aquele outro economista disse, analise o que o outro vai falar, mas analise o que as pessoas, as autoridades estão falando e use o equilíbrio. E aí você vai ver, mas espera aí, olha o que ele está falando aqui. Não, o que ele falou aqui tem razão, mas olha aqui o que ele está falando. Então a gente começa a entender e equilibrar e tomar uma postura. E muitas vezes essa postura, nós precisamos saber que ela deve ser para nós mesmos. E que nós precisamos ficar tomando partido e pronunciamento. Agora o presidente falou. O presidente falou, bom, eu, pastor Rodney, pastor da Igreja Batista Casa Verde, tenho que falar alguma coisa. Vou lá e gravo um vídeo, irmãos, olha lá a minha posição em relação ao que o presidente falou. Não, nós precisamos de um tempo de análise, um tempo de digerir. A gente fica vendo essas celebridades e todo mundo comenta, e uns comentam isso. Por que todo mundo tem que comentar? Agora é obrigado a comentar? Você precisa analisar e usar o espírito de equilíbrio e tomar ali a sua postura, entender o que se está querendo dizer. Equilíbrio é a palavra de hoje. Então vamos ver 4 áreas das nossas vidas para você ser equilibrado. A primeira área da sua vida é a área das palavras, é a área do que você fala. Se você tiver com a Bíblia aí, acompanhe Provérbios 16, 21. Se não, acompanhe aqui o que eu vou ler e que eu vou ler o próprio versículo, né? A fé vem pelo ouvir. Diz assim, Provérbios, capítulo 16, versículo de número 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então Deus quer que nós falemos com equilíbrio. E quantas mensagens desequilibradas nós recebemos nas redes sociais, em qualquer lugar, que agora nós não estamos nos falando tanto assim, porque não está saindo na rua, mas às vezes até quando você conversa com alguém, quantas pessoas falam de maneira desequilibrada e falam assim escancaradamente, eu não estou nem aí mesmo. Que absurdo, gente. A gente precisa de um tempo para resolver a situação, um tempo de união do nosso povo. E as pessoas estão nem aí mesmo. Nem aí mesmo. Quando a pessoa diz que não está nem aí mesmo, ela está falando o quê? Ela não liga para os outros, é isso que ela está falando. O problema é quando essa pessoa é cristã. Aí fica pior ainda. Aí a pessoa não está nem aí mesmo. Então veja quantas palavras que vão entrar como reforço do equilíbrio. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio. Então veja só, quem tem equilíbrio é considerado prudente, é considerado sábio. Você não gostaria de ser considerado prudente e sábio? O Senhor Jesus disse para nós termos essa prudência. Então, se você falar assim, você vai ajudar, vai promover a instrução. Se você voltar um pouquinho no livro de Provérbios, Provérbios 12, 23, vai dizer o seguinte: o homem prudente, de novo, mas um sinônimo de equilibrado em outras versões, não alardeia o seu conhecimento, não sai falando tudo que sabe por aí, mas o coração dos tolos derrama insensatez. A boca fala do que o coração está cheio, por isso que a Provérbios já usa o coração como que falando, o coração dos tolos derrama insensatez. Uma outra versão da Bíblia vai dizer assim, uma outra tradução, né? Uma pessoa prudente revela o que sabe com moderação e equilíbrio. Os loucos lançam aos 4 ventos os seus disparates. Então veja só como a palavra de Deus fala realmente, né? Os loucos, né? O coração dos tolos, né? Fala aos 4 ventos os seus disparates. Esse capítulo 12 aqui fala várias vezes sobre o falar, né? O versículo 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.
O 19, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então nós vemos que a palavra do Senhor está cheia, repleta de indicações sobre o falar. E parece que todo mundo quer falar, mas nós nos esquecemos do que Tiago nos ensina, né? Que nós devemos ser prontos, né? Para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Parece que as pessoas querem exatamente o contrário. Elas querem ser prontas para falar. Eu quero falar, deixa eu falar, agora é minha vez de falar. Prontas para se irar, todo mundo quer ficar com raiva de todo mundo. Não, vamos para brigar, agora você falou, agora você vai ter que ouvir. Que coisa horrível. E tardios para ouvir, ninguém quer ouvir. Não quero ouvir não, agora eu quero falar. A Bíblia diz exatamente o contrário. Veja, irmãos, como a palavra de Deus é atual. Pense nisso, seja equilibrado nas palavras. Mas se a Bíblia nos recomenda equilíbrios nas palavras, a Bíblia nos recomenda também equilíbrio numa outra característica que deveria vir antes das palavras. Eu digo deveria porque existem pessoas que falam sem ter essa segunda característica, que é o pensar. Existem pessoas que falam sem pensar. É muito interessante isso. Como é que alguém consegue falar sem pensar, né? Então as pessoas querem falar, e de repente nem sabe, nem pensou, nem refletiu. Então, segunda característica que você deve ser equilibrado é no pensar. Eu te convido aí para a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Em Filipenses 4, versículo 8, nós vamos ter um versículo bastante conhecido. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, olha ali, ó, combate às fake news já está aqui na Bíblia. Tudo que for nobre, o que você ouviu é nobre? Ou é alguma coisa que a pessoa falou em um momento de raiva? Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus está nos colocando claramente no que nós devemos pensar. Nós devemos ter um equilíbrio no pensar. Mas parece que a gente quer pensar só no que nos afasta, né? A gente quer pensar só nos que causa problema, né? A gente quer pensar, quero ver o circo pegar fogo. Gente, isso é horrível, né? Tem um ditado aí que diz que a pessoa dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. Gente, que horrível. Então a pessoa não quer entrar na briga, ela paga caro. Quanto é que vai boi? É muito caro. Mas se ela entrar na briga, não. Agora a gente vai até o final. Essas coisas deveriam sair do nosso país. A gente deveria ter pessoas que pensam em coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama. A gente deve pensar nisso. Mas não, as pessoas estão procurando pensar em coisas que não tem nada a ver com nada. Deixa eu dar um dado aqui para os irmãos, né? Um dado que me estarreceu nesse tempo de quarentena ali, e já vão aí, por exemplo, para os estudantes ali, uma primeira semana, se não me engano, ali começando no dia 16, que foi dado ali uma espécie de ponto facultativo, quem precisa vir não vem, mas quem quiser vir pode ficar vindo, e na outra semana que já foi suspensa as aulas, então vamos dizer assim, os estudantes e boa parte das pessoas também já estão praticamente há 2 semanas em quarentena. E nesse momento de quarentena, sabe o que mais subiu os acessos ali na internet? Pornografia. Pornografia foi o que mais subiu. Então veja como as pessoas estão se sentindo nesse momento. É como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Como se fosse uma espécie de férias. Como se fosse desse jeito. E ali, um dado ali, agora não estou com os números corretos, mas se não me falha a memória, 1000 assinaturas por dia de sites ou de sites ou algum artigo relacionado à pornografia. Então as pessoas estão pensando no quê? As pessoas estão pensando no coronavírus? As pessoas estão pensando na união do povo brasileiro? As pessoas estão pensando em ajeitar ali essa situação? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para me proteger?
As pessoas estão pensando em coisas que não tem nada a ver. Isso foi só um exemplo, a pornografia, como tantos outros exemplos nós poderíamos dar. Então pense equilibradamente, verifique os seus pensamentos, se eles estão sendo equilibrados. Nós precisamos ter esse equilíbrio, deve ser a marca do cristão. Mas a gente tem mais coisas que a palavra de Deus nos mostra que devemos ser equilibrados. Se nós já vimos que temos que ser equilibrados nas palavras, equilibrados no pensamento, e esse equilíbrio do pensamento, ele é subjetivo, ele é seu. Eu não sei o que você está pensando, nem você sabe o que eu estou pensando. Então nós precisamos ter um filtro nas nossas mentes, daquilo que a gente recebe, que a gente ouve, do que a gente lê e coisas dessa natureza. Esse filtro vai mostrar, peraí, isso não é verdadeiro, isso não é nobre, isso não é correto, isso não é puro, isso não é de boa fama, isso não é amável, não tem nada de digno de louvor, não é nada de excelente. Então por que eu vou colocar isso na minha cabeça? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas tem uma outra área, e essa área é a área da paz. Você precisa ser equilibrado, e isso vai refletir na paz. Você é uma pessoa de paz? E aí nós entramos na questão que nós vivemos. O quanto que nós estamos movidos por paixões. Então nós, em meio a um problema sério, dessa questão do vírus, para não lotar ali os hospitais, em meio a nós ficarmos em casa, em meio a tantas pessoas ali estarem desempregadas porque perderam seus empregos, pessoas que estão sem saber o que fazer, nós estamos procurando o quê? A paz ou a guerra? Os contrários ao presidente vão aproveitar. Tá vendo? A culpa dele. Então parece até que o presidente que colocou o vírus no Brasil. E os a favor do presidente, então, vão também no mesmo sentido. Não, olha, isso tudo que está falando é porque é contra o presidente, não sei o quê. Não há equilíbrio. Não há equilíbrio. O cristão precisa ter esse equilíbrio, né? Seria muito fácil, irmãos, se eu chegasse aqui e colocasse a minha posição. Eu sou a favor do presidente, eu sou contra o presidente. Mas a minha opinião, sinceramente, irmãos, tem que ser a da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que devemos ser equilibrados. Então, se eu falar o que eu penso aqui, você só vai ouvir isso. Então, eu não vou falar mesmo. Peça a Deus para ser equilibrado. Peça a Deus para ser equilibrado. Nós temos uma dificuldade de pensar no cinza. Nós queremos só assim, ou é preto ou é branco, mas as coisas em geral são cinza. Então nós precisamos saber analisar, olha, isso aqui é positivo, olha, isso aqui é negativo. Não, então eu filtro isso, mas pego esse positivo. Em todas as falas, seja de qualquer autoridade, qualquer governante, de qualquer mensagem que você receba. Mas nós falamos da paz. Então vamos para Mateus capítulo 5, versículo 9. Em Mateus 5, 9, nós temos o seguinte, versículo muito conhecido também. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como o brasileiro gosta disso, né? Apareceu alguma coisinha aqui, está distribuindo alguma coisa aqui, ou ali, ou ficou sabendo que está dando, sei lá, está dando amostra grátis ali no mercado de, sei lá, de um docinho lá que está vendendo que é novo. Deixa eu pegar porque eu também sou filho de Deus. Apareceu uma fila aqui que vai doar a cesta básica para os primeiros. Eu também vou lá porque eu também sou filho de Deus. Deixa um pedacinho aí para mim porque eu também sou filho de Deus. Como essa fala está no nosso popular. Mas a Bíblia deixa claro que não são todos filhos de Deus. E que as pessoas usam essa frase indiscriminadamente. Filho de Deus é aquele que aceita Deus como pai. Então a pessoa às vezes nem aceita Deus como pai, por que ela vai ser filho de Deus? Filho de Deus é aquele que a recebeu e aceitou Jesus. Ele ganha o direito de se tornar filho de Deus. João 1, 12. E aqui a Bíblia vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você está sendo pacificador? Você está sendo pacificador? Irmãos, estava num grupo de só pessoas cristãs. E ali, nesse grupo de pessoas cristãs, só tem gente crente naquele grupo. E ali nesse grupo de pessoas cristãs, uma pessoa colocou assim, olha, nós temos que orar
pelos nossos casais, porque lá na China, depois que entrou a quarentena, subiu o número de divórcios e o número de violência doméstica. E nós temos que orar por causa desse sentido, para que nós em quarentena também saibamos enfrentar esse problema dos nossos casais em quarentena, para que eles não se divorciem, para que não tenha violência doméstica. Só que quando essa pessoa postou isso, eu já fiquei pensando, poxa, estão fazendo tanta piadinha, não estão fazendo tanta piadinha do homem que não aguenta mais ficar em casa e que não aguenta mais a mulher e que quer sair para trabalhar e que quer que libere para poder sair de casa, que eu achei que era uma fake news. Eu achei, e aí guardei para mim. Mas aí outra pessoa do grupo colocou um monte de interrogação. O que você quis dizer? Aí o outro respondeu também com interrogação. Como assim? Você não entendeu? E ficou um bate-boca desnecessário. E eles começaram ali já ir para um ponto que não era mais a paz. Aí eu cheguei e escrevi lá, pedi orientação ao senhor e escrevi, olha, como você escreveu isso e está tendo tantas piadinhas a respeito dos maridos ficarem em casa, de se separar ou não, de que não aguenta mais ficar em casa, então o que esse irmão aqui achou é que era uma fake news, que isso era uma brincadeira, que não era para orar nesse sentido. Mas como talvez o que você está falando aí seja algo verdadeiro, né, porque não veio com a fonte, então a gente não sabe se é verdade ou não, então o que custa? Se é para orar, vamos orar. Então eu acho que foi isso que ele quis dizer, e para o outro eu disse foi isso que ele quis dizer. Aí o pessoal se entendeu, e aí se cumpre a palavra, bem-aventurados os pacificadores. Você é pacificador ou você quer ver o circo pegar fogo? Então veja que nós temos que ser pacificadores. Pacificadores, você precisa ajudar. Olha, o que eu acho que ele quis dizer é que é para orar. Se é fake news ou não é, vamos orar pelos nossos casais, não é verdade? Porque também, olha só essa expressão, os nossos casais estão em quarentena, nos dois sentidos, porque estão dentro de casa, em quarentena, e talvez porque estejam com mais tempo em casa, estejam tendo ali as suas conversas normais de casal, e isso possa estar trazendo, talvez se não houver equilíbrio, uma discussão, e essa discussão pode gerar ali um conflito entre o casal e pode vir, numa situação mais grave, gerar um divórcio. Então vamos orar. Senhor, abençoa os casais da igreja, abençoa os demais casais que também não são da igreja, que não haja divórcios, que não haja violência doméstica, que saibam passar esse momento juntos em casa e saibam suportar essa quarentena. Então veja, nós precisamos ter paz. Mais uma área da sua vida que você deve ter equilíbrio. E a última área da sua vida que você deve ter equilíbrio, nós escolhemos 4 áreas. Primeira área, a área das palavras. Segunda área do pensar, todas com a letra P para você gravar melhor. Terceira área da paz, você tem que ser um pacificador. É isso que Deus espera de você. Seja um pacificador e Deus vai estar dando essa promessa. Você vai ser chamado filho de Deus. E a quarta área é a piedade. Como nós lemos ali o versículo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nós vamos terminar com esse mesmo versículo. 2 Timóteo 1, 7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pastor, onde entra a piedade? Nós usamos aqui piedade como sinônimo de amor. Nós precisamos ser piedosos, pessoas pias, né? A gente não usa muito essa expressão, a gente usa muito a expressão ímpio, né? O prefixo in de negação, aquele que não é pio, né? Mas nós devemos ser pios, a gente não usa essa expressão, mas o pio é o piedoso, aquela pessoa que é piedosa. Em outras palavras, a pessoa que tem o amor. Nessa área da sua vida, você também precisa ser equilibrado. Você é equilibrado na piedade? Você é piedoso só com quem você quer? Só com quem você conhece? Com aquele outro lá que eu conheço? Não, aquele eu conheço e não sou mesmo, porque ele não presta, então eu não sou piedoso. Você tem amor a ele? Porque, irmãos, é um desamor você não ser equilibrado. É um desamor você falar sem pensar. É um desamor você não ser pacificador. É um desamor você usar as palavras ao vento, assim, dessa maneira, sem estar ali pensadas, bem escritas, bem registradas, bem faladas, bem colocadas no seu contexto. Então nós precisamos ter amor.
E Deus nos ensina a ter amor. Os irmãos já sabem, nós vamos chover no molhado aqui, mas é maravilhoso, irmãos. Eu sempre costumo falar isso. O que o amor tem de básico, ele tem de importante. Ah, de novo amor. Nós deveríamos falar, que bom, de novo amor. O que o amor tem de básico, ele tem de importante. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você percebe que Deus se importa com aquela pessoa que você não aguenta. Ele se importa com aquele outro que só fala abobrinha. Ele se importa com todos. Então, se você ama a Deus, esse amor que você tem deve ser derivado de Deus. Nós já falamos aqui, o fruto do Espírito é amor. A primeira característica ali é o amor. Então, se você tem esse Espírito Santo, que está escrito aqui, Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, você tem que ter essa vida equilibrada em amor. Será que você está amando mais o próximo do que a você mesmo? Porque você nem deve amar mais o próximo do que a você mesmo, nem o contrário, amar mais você mesmo do que ao próximo. Então a balança tem que estar equilibrada. O tanto que eu me amo é o quanto eu amo o meu próximo. É um equilíbrio. É isso que Jesus quer de nós. Mas não, eu gosto mais daquele. Ai, não, eu me amo. Ele falou uma coisa que está ao meu favor, então eu me amo, vou deixar mesmo, não vou falar nada não. Então nós precisamos buscar o equilíbrio no amor. Será que você é capaz disso? Eu quero dizer que você é capaz disso, porque você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Ele que vai te dar esse equilíbrio. O quanto você tem orado e o quanto você tem buscado a Deus. Aliás, irmãos, a Igreja Multiplicadora, o Brasil todo, a Convenção Batista Brasileira, está promulgando amanhã, dia 30 de março, segunda-feira, 24 horas de oração pelo Brasil. É o dia todo orando, irmãos. Ah, pastor, mas como é que eu vou orar 24 horas? Se você não tem condição de orar 24 horas, ore o tempo que você puder. Mas a sua igreja, envolva a sua igreja, faça um relógio de oração. Nós fizemos, a Igreja Batista de Casa Verde fez um relógio de oração. Ainda temos horários vagos, quero insistir com os irmãos que preencham ali alguns horários vagos, mas que nós possamos orar ali ininterruptamente pela nossa nação. É isso que nós precisamos, isso que é amor à nação, isso que vai trazer equilíbrio, união para a nação. Nós precisamos entender essa importância, isso é amor. Então nós precisamos orar mais. Será que você tem orado pelas pessoas que você não concorda e pelas pessoas que você concorda? Quanto que você tem buscado? É tempo de voltarmos para a palavra de Deus. É tempo de orarmos cada vez mais. É tempo de termos equilíbrio e esse amor. Finalizando então, irmãos, 4 áreas da vida que você deve ter equilíbrio. Palavras, não saia falando ou escrevendo qualquer coisa, não. Cuidado com aquilo que você escreve, com aquilo que você fala. Falou, saiu, já era. Pensamento, tenha um pensamento equilibrado, tenha um filtro na sua mente. Não fique ali absorvendo qualquer coisa que venha ao teu encontro, não. Filtre. Faz como a palavra de Deus diz, é nobre, é puro, é amável, é correto, é verdadeiro, é digno de louvor. Pensa nisso e não pensar nas coisas do alto, diz Colossenses. Terceira característica, terceira área, a paz. Seja equilibrado na paz, não seja tendencioso. Se você não tiver paz, se não for um pacificador, você vai estar escolhendo um lado ou outro. E se você escolhe um lado ou outro, é guerra. E ali já não tem mais união. Veja como a paz promove a união em Cristo, né? E a quarta área, a piedade, o amor. Tenha esse amor equilibrado. Aprenda e peça a Deus a orientação do Espírito Santo, a orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita pelo próprio Espírito Santo, que inspirou homens a escrever as santas palavras de Deus. Pense de uma forma, não só ou é ou não é. Pense também no cinza. Será que é possível entender o que ele está querendo dizer? Será que é possível filtrar? Não, eu não gosto dele, tudo que ele falou é besteira. Não, não é. Filtre. Não, isso aqui está certo. Não, isso aqui não. Então a gente precisa pensar nisso, estimular o nosso pensamento. Não é fácil. Não é fácil porque a gente só quer ou um ou outro. Mas se você se colocar diante de Deus, Ele vai te orientar. O Espírito Santo vai orientar você. E você que não tem o Espírito Santo,
Você precisa entender isso, o amor de Jesus por você. Deus não é alguém que te pede coisas que você não consegue atender. Ele pede coisas e Ele te dá essa capacidade de atender aos pedidos santos de Deus através do Espírito Santo. Jesus morreu na cruz por você. E quando Jesus morre na cruz por você, Ele morre pelos seus pecados. Quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo e entende que o seu eu pecaminoso morreu lá com Jesus, você recebe a vida eterna pela fé, pelo crer em Jesus Cristo e se arrepender dos pecados. E isso vem pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, que habita em você. Então, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, talvez tudo que eu falei aqui seja uma grande besteira e você acha que é impossível pensar, falar de uma maneira adequada, ter piedade, ter paz. Você deve achar que tudo isso é impossível. Não é. Deus quer que você receba o Espírito Santo e que você aplique ele na sua vida. Por isso temos que pensar dessa forma analítica e o Espírito Santo vai nos direcionar no que é verdadeiro. E por fim, eu termino com uma frase aqui que você já deve ter ouvido. Essa frase é atribuída a um escritor chamado Rupertus Meldenius. Só para citar o autor da frase, essa frase diz assim: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Mas em todas as coisas, a caridade. Então, naquilo que é essencial, a unidade. O que é essencial agora? Higiene. É esse que é o essencial. Você vai sair na rua, se proteja. Quantas pessoas estão aí nas ruas sem se proteger? Olha, evite sair de casa. Evite, não dá para evitar, tem que sair, se proteja. Isso é essencial. Álcool gel, todas essas precauções que os irmãos já estão aí carecas de saber. Isso nós temos que ter unidade. E ainda não temos unidade nisso. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Então nós temos que dar liberdade para o outro, para nós pensarmos, olha, isso daqui não é essencial no momento, mas em todas as coisas a caridade, que é o amor. Que você aplique essa caridade, esse amor em todas as coisas da sua vida. E aí então você poderá perceber o quanto Deus te ama e o quanto Ele tem o melhor para você. E como nós estamos frisando nessa manhã, que você seja uma pessoa equilibrada. Que Deus te abençoe nesse sentido. Nós vamos ter agora a última música. E nessa última música que você possa cantar conosco também. O título dessa música é Edifica. Edifica em mim, Senhor, uma morada para Ti. É o que diz a música. Eu vou chamar então a minha família para me ajudar nessa canção, que você possa cantar ali também, aí na sua casa, conosco, adorando ao Senhor e respondendo essa oração, que através dessa música, que seja algo verdadeiro, algo bom na sua vida.
seja a vontade da tua vida, que o Senhor edifique a tua vida cada vez mais. Nós chegamos ao final do nosso culto, nós teremos mais à noite o culto também às 6h30 por aqui pelo Facebook. Depois temos o nosso canal do YouTube lá, onde você pode conferir. Então, espero que os irmãos, todos que nos assistem, nos sigam ali nas redes sociais, né? Nos ajudem nessa propagação do Evangelho também e adoração sempre ao Senhor. Nós vamos terminar orando. Vou pedir ao Ismael, meu filho, que faça a oração final. Vamos orar com ele. Pai, muito obrigado por esse dia, Pai. Agradeço, Pai, pelo culto de hoje, Pai, para que eu possa estar sempre nos abençoando aqui, Pai, para levarmos a sua palavra também, Pai. Hoje, Pai, nesse tempo agora de coronavírus, Pai, de quarentena, Pai, você possa estar abençoando as famílias, Pai, e para que amanhã a gente possa estar orando, Pai, pelo nosso Brasil, Pai. Amém, Jesus. Hoje, agora da tarde, de cada um, Pai, que veja esse culto também, das pessoas todas, Pai, e também hoje do culto da noite. Amém, também, Pai, para que você possa estar sempre nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe também o teu almoço agora. Deus abençoe. Até mais tarde.